A humanidade em geral não tem ideia de que existe um plano da criação. A criação não é uma coisa casual. A criação tem um plano e dentro desse plano, cada ser vivo tem a sua tarefa, tem a sua participação. O homem da superfície da Terra não se preocupa com isso e não vê que ele é parte de um plano, que ele não é uma figura isolada, que nasceu por acaso. Cada um de nós tem um papel no plano da evolução. Então é isso que Maria está querendo nos dizer com a sua mensagem do dia 13 de novembro, entre outras coisas. Então nós teríamos que, a uma certa altura, assumirmos que somos uma célula desta criação cósmica, desta criação infinita. E assim redimensionaríamos muito esta parte ilusória nossa, que é esta ilusão de que somos o centro da criação, de que somos o centro do mundo, de que tudo gira em torno de nós e que tudo tem que se adaptar a nós. Nós vivemos nesta ilusão. Então, estaria na hora, na nossa idade evolutiva, de já irmos nos conscientizando que não somos sozinhos, uma peça separada no meio de tudo isso, em volta da qual tudo circula. E que devo chamar a atenção de todo mundo. Eu sou uma célula dentro desta criação. E para essa criação existe um plano daquilo que a criou, porque isso vem um impulso, surge a criação, mas aquele impulso tem um plano, aquilo tem que uma finalidade, aquilo tem que chegar a um certo ponto de perfeição. Cada criação tem que chegar numa perfeição tal que depois apareça outra criação e assim infinitas criações. E nós estamos dentro de tudo isso. Nós deveríamos estar conscientes de que fazemos parte disso, que não somos nada de isolado aqui na Terra, em um planeta entre milhões e milhões de planetas, entre milhões e milhões de mundos, muitos deles habitados por humanidades, nem todos por humanidades, mas são todos um mistério para nós. E se nós não nos conscientizamos que somos parte de um plano da criação, que somos parte de um plano evolutivo, nunca vamos nem pensar nestas coisas. E chegamos até a fazer planos para a nossa vida, que dura alguns anos desses dos nossos aqui nesta Terra. Quando esses poucos anos que nós somos conscientes aqui nesta Terra, isso faz parte de um tempo infinito. E nós não temos a menor noção dessas coisas. E por isso continuamos a nos comportar como crianças, muito menos que crianças, dentro de tantas humanidades que existem em níveis evolutivos muito avançados, em outros mundos, em outros planetas, em outras dimensões. Porque nós somos uma humanidade caracterizada por mônadas e almas dentro de corpos materiais, densos, físicos. Mas a humanidade não se apresenta só desta forma, no universo, no cosmos. A humanidade tem muitas formas de se apresentar. E nós, como parte desta humanidade cósmica, como parte disso, teríamos que nos abrir para conhecer outros dos nossos irmãos. Então nós temos, uma certa altura, humanidades em outros planetas,
humanidades que não são físicas, que não têm corpo físico, que vivem em outros planos. A humanidade, a parte da humanidade terrestre que é intraterrena, não tem corpo físico como o nosso, mas vive como indivíduos na parte interna da Terra, em outras dimensões da Terra, que tem um espaço diferente do nosso, que tem uma dimensão diferente desta terceira, onde vivemos aqui. Então vamos aqui começar a ver esta mensagem de Maria, porque Maria está tentando falar conosco de coisas muito mais amplas do que fala. Mas nós somos uma pequena consciência que, como parece que não ouvimos bem o que ela fala, não abrimos portas no nosso ser para que ela possa falar outras coisas que ela conhece muito bem, porque ela é conhecida de nós e dos orientais. Dos orientais é conhecida com outro nome, mas é conhecida por nós como Mãe Universal, como Mãe do Mundo, Mãe do Universo. E nós nem percebemos o que é isso, não sabemos com que estamos em contato. Então ela está com muito cuidado, com muito amor, chamando a nossa atenção para certos aspectos da vida e para certas tarefas nossas que nos levem a conhecer um pouco mais o plano divino, o plano de Deus. E se nós ficássemos atentos às coisas simples que ela diz, se ficássemos atentos, iríamos ter intuições, ou iríamos complementar isto com algo que viesse do nosso próprio ser interior e que completasse essa instrução. Porque ela, como ser divino, jamais iria nos informar de coisas que nós não estamos preparados para receber. Então ela está começando como uma escola preparatória, e não só no nosso nível consciente. A maior parte do trabalho dela conosco é no nosso inconsciente. A maior parte do trabalho é no nosso inconsciente. Então nós não temos ideia do que acontece dentro do nosso ser, na parte inconsciente do nosso ser, o que acontece durante uma aparição dela, uma aparição para os videntes, naturalmente. Não temos ideia do que está acontecendo, porque ela está trabalhando na nossa essência. Ela está trabalhando naquela parte nossa que é imortal, aquela parte nossa que na lei evolutiva veio da simplicidade, da coisa mais simples, e que deve se tornar um ser divino. Então é uma divindade que está trabalhando isso conosco. Então ela diz o seguinte: na minha presença e reconhecendo o meu chamado, peço que orem por aqueles que hoje não estão aqui e que transitam por essas cidades, nessa cidade, assim como no mundo inteiro, transitam como almas sem rumo e sem uma meta clara para o próprio espírito. Então, existem almas que não são as nossas, não nesse caso. Existem almas que vivem sem rumo, que às vezes em corpo físico, encarnadas, não têm rumo. E se estão desencarnadas, menos rumo têm ainda, porque nem sabem onde estão, nem sabem do que se trata. Então ela pede que nós oremos para estas almas, porque nós não temos muita ideia clara do que significa a oração. A oração é como um apelo. A oração é como um apelo ao universo, é como um apelo à criação, é como um apelo a Deus. Quando a gente não está orando para si, não é? Quando a gente está orando
por aquilo que estiver mais precisando. E quando a gente está entregando a nossa oração para uma divindade, ou para o reino angélico que leva a nossa oração e que faz essa oração ir trabalhar, ir criar em muitos planos de consciência, em muitos lugares do universo. Então, a oração, quando é emitida com o coração, não só com a mente, não? Quando ela é emitida com o coração, quando ela é emitida com amor, isto é uma energia que sai e que tem vida própria. E que esta oração então serve, trabalha, cria. Porque existe um reino paralelo ao nosso, o reino angélico, que este reino trabalha também levando essas vibrações que a gente cria, orando ou levando as nossas orações, como queiram dizer, esses anjos vão levando essas orações para as áreas onde são mais necessárias. E mesmo que a nossa oração não possa atingir certas áreas do universo, mas se essa oração veio do coração, essa oração é tomada e é levada para onde for necessário. E Maria nos diz que hoje uma das maiores necessidades é a gente orar por aquelas almas sem rumo, sem uma meta clara. Uma meta clara e sem ter o próprio espírito também claro. E existem essas almas também encarnadas, estão perto de nós aqui, dentro de corpos, e são almas perdidas, almas que não têm claro a própria vida, não têm claro para que existem, não sabem o que é a vida, porque estão tão exteriorizadas, estão tão iludidas com aparências que no fim se perdem. Então Maria está chamando a nossa atenção para essas almas. E como nós não sabemos como lidar com isso, ela diz que oremos, porque o que nós não soubermos fazer, se orarmos com o coração, a oração vai fazer. A oração influi, a oração age, a oração cria. Quando saiu do nosso coração, o nosso coração tem capacidade de orar realmente. Então, se você está orando com amor, se você está orando porque sabe que aquela oração vai servir, não está orando para si, não está cumprindo um ritual porque está aplicando o seu tempo numa reza. Você ali está movendo o seu coração, você está chamando do seu coração o melhor que ele tem, mesmo que seja usando palavras que são palavras que te apresentaram, mas aquelas palavras todas têm uma função, embora nos pareçam ocultas, como por exemplo, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, nós nem sabemos o que é isso. Então mas isso tem um lado oculto, isso tem uma química nessas palavras, nesses termos, nessas expressões, isso tem uma química. Quando diz, orai por nós, pecadores, isto tem uma química, começa a acontecer algo aí. Aliás, se vocês notarem, se vocês se dedicarem à Ave Maria, que é uma oração bem universal, bem conhecida e bem simples também, e Ave Maria cheia de graça, o que será que é a graça? O que é a graça? Que graça que ela tem? Essa graça é para todos? É só para ela? Cheia de graça, o Senhor é convosco. Como pode haver algo dentro dela? O Senhor dentro dela é convosco. Se ela não teve relação sexual com nenhum homem, como será que isto pode acontecer? Será que é só com Maria? Ou será que é só com seres do outro mundo? Nós temos que nos colocar essas questões quando oramos.
Temos que nos colocar essas questões, que é para a nossa oração se tornar uma coisa viva dentro de nós, para nós vivermos aquelas orações. Quando eu digo, bendita sois entre todas as mulheres, será que eu sei o que eu estou dizendo? Será que eu sei como é que eu estou me referindo a ela? Como será que ela estará recebendo isso? O que virá dela quando ela recebe isso? Isto tudo são coisas de ciência espiritual e que está numa oração tão simples. Bendito é o fruto do vosso ventre. O que quer dizer bendito no seu ventre? O que é isto? O que será que está ali dentro? Bendito o fruto de vosso ventre. Isto tudo seria uma amplidão de consciência se nós orássemos com o coração. Porque aí o coração nos anima a estarmos descobrindo tantas coisas. Porque a uma certa altura a gente vê que a mente não pode responder a tudo. Mas aí é o coração que vai começar a responder. E aí eu vou começar a perceber o que a vida que se conhece de Maria, porque se conhece um pouquinho da vida de Maria. Porque tudo que Maria fez, tudo que Maria fazia, tudo que Maria viveu, ela pediu para os evangelistas que não aparecesse no Evangelho. De forma que aquilo que aparece no Evangelho é o mínimo dos mínimos, só para dizer que ela existiu. Mas o que ela fazia, ninguém sabe. Quer dizer, alguém sabe. Nos outros planos sabem. Os marianos sabem. Mas nós não sabemos. E esta vida, o que teria tanto mais para ensinar para nós? Porque num livro canalizado por ela mesma, por uma monja católica, que ela canalizou há séculos atrás, ela disse que ela pediu que a vida dela, que as coisas que ela fazia, que não escrevesse. Mas ali ela deu a entender e deu a permissão que a monja dissesse que ela fazia todas as coisas que Jesus fazia. Maria curava tanto quanto Jesus e pediu que isso não aparecesse, pediu que isso não fosse conhecido e outras coisas também que ela fazia e que ele fez. E aí nós estamos diante de um mistério, nós estamos diante de uma coisa desconhecida, falando conosco regularmente. E será que a nossa consciência está unida a isso? Porque se estivesse, nós estaríamos num outro ponto. Estaríamos num outro ponto evolutivo. Porque quando o coração começa a tocar nesses assuntos, e quando nós alimentamos essas perguntas para o nosso coração, nós vamos aprendendo certas coisas. Vocês têm que considerar que enquanto o corpo físico dorme, e principalmente quando o cérebro também dorme, quando o corpo dorme e o cérebro dorme, os seus corpos internos saem do corpo e vão aprender. Existem escolas nos planos internos, não escolas como aqui. Escolas, existem grupos de almas que se agrupam para receber ensinamento. Mas para que os nossos corpos possam sair do físico e do cérebro e passarem algumas horas da nossa numa dessas escolas, numa dessas oportunidades de aprendizagem, precisa que a gente esteja coligado com isso, com a consciência. Senão o que adianta? Tirar uma consciência do corpo e do cérebro, ela passa algumas horas lá fora aprendendo coisas, depois volta para viver o que vivia aqui de sempre? Como sempre. Isso não adianta. Então precisa que nós, despertos, acordados, na nossa plena consciência, tenhamos a vontade, teremos a proposta interna de cuidar destas coisas.
Nossa vida não é só para fazer compras no supermercado. Nossa vida não é só comprar automóvel. Nossa vida não é só aprender leis da matéria. Nossa vida se dá em vários planos de consciência, não só nesta terceira dimensão, aonde a gente fica aqui hipnotizado pelo corpo que tem e se resume naquele corpo que é candidato a apodrecer ou a virar cinza daqui a pouco. De forma que nós teríamos que nos dedicar um pouco mais a essas reflexões, porque essas reflexões têm um teor oculto. Essas reflexões têm uma energia que vai nos trabalhar internamente. Porque enquanto está havendo uma aparição, Maria está trabalhando com o nosso inconsciente. Está trabalhando com a nossa mônada, com o nosso espírito. O nosso espírito não é mais o mesmo desde que começaram as aparições. O nosso espírito, a nossa alma também não é mais a mesma. Porque às vezes ela desce do plano do espírito e trabalha a nossa alma. E a nossa mente e a nossa consciência humana é trabalhada através das coisas que os videntes dizem. E que não vêm deles também. Esses videntes que nós dispomos são canais de outros planos de consciência. Então essa nossa parte consciente, essa nossa parte humana é suprida por aquilo que vem através dos videntes. Mas isto é o mínimo que acontece. Porque a nossa parte humana é muito inerte e a nossa parte humana é muito adormecida, de forma que nem sabe o que está recebendo. Não valoriza aquilo que está recebendo, acha simples demais. Queriam que Maria falasse do planeta Saturno, queria que Maria falasse das coisas misteriosas da ficção científica. Não, ela está falando das coisas simples, porque está nos instruindo a partir da base, a partir daquilo que é básico. E que nós já aprendemos muitas vezes nos 10 mandamentos, mas esquecemos ou não damos importância. Mas o trabalho dela mesmo não está só nesse nosso nível consciente, onde ela está nos ensinando tanta coisa como nessa transmissão, como vamos ver. Mas o principal está acontecendo no nosso interior. Mas o nosso interior teria que ser ajudado pela nossa atenção, pelo nosso interesse externo também. Agora, o trabalho que ela está fazendo na nossa mônada parece que é um trabalho kármico que nós não temos possibilidade de compreender. Porque a lei do karma é uma coisa que, até hoje, principalmente na parte material, a lei do karma nos condiciona sob certos aspectos. E esse trabalho que ela está fazendo no nosso interior, esse trabalho que ela está fazendo na nossa mônada, na nossa alma, isso é um trabalho kármico também. Está nos liberando não só com o poder que ela tem, mas com a função que ela está desenvolvendo agora. Então, nós estamos tendo uma liberação kármica que não temos ideia, porque não sabemos do que estamos libertos. Não sabemos do que estamos sendo libertos. Porque não sabemos todos os crimes que cometemos nas nossas vidas anteriores. São centenas de encarnações onde já vivemos de tudo. Então, quando chega num momento como este, num momento que chama de juízo, não? Mas é um momento de averiguação, é um momento de avaliação do que aconteceu com cada um. Quando chega neste momento, você ser liberado
de coisas kármicas que você nem imagina quais são, nós não sabemos que valor tem isso. E precisa que o nosso ser, precisa que que a nossa personalidade também, que a nossa mente descubra essas coisas. Mas só pode descobrir se interessa, se tem interesse por isso, se quer saber. Aí ela diz: cada criatura de Deus provém. Meus amados, cada criatura tem uma missão espiritual para cumprir, porque é desta forma, com cada um cumprindo com a sua parte, é que o plano de Deus se manifestará. Então o plano de Deus não pode se manifestar enquanto cada criatura não estiver colocada na sua parte e cumprindo a sua parte. Veja que estamos bem atrasados, né? Estamos bem atrasados. Então, você querer saber qual é a sua parte dentro do plano de Deus, isso é um motivo de uma vida? Isso é um motivo de uma vida? Será que a nossa parte no plano de Deus é fazer o que nós fazemos? Quando a maior parte do que fazemos é contrária ao plano de Deus? Você já viu a gente trabalhar o mês inteiro para comprar cadáveres de animais mortos para nos alimentar? Isso não tem nada a ver com o plano de Deus. E tem gente que passa a vida atrás disso. A vida lutando pela subsistência. Só pensando na subsistência. Uma subsistência feita às vezes com a vida de outros seres, de outros reinos. Como do reino animal, do reino vegetal. Vocês já viram o que nós fazemos com o reino vegetal? Extraímos do reino vegetal coisas viciosas para criar vícios. Nós precisamos ter consciência dessas coisas. Teremos que perguntar. Teremos que nos perguntar o que viemos fazer neste mundo. Porque é do plano de Deus que cada criatura tenha o seu papel, que cada criatura tenha a sua tarefa. Cada um de nós nasceu com uma tarefa. E quando a gente vai tomando consciência destas coisas, volta-se para o alto e diz que seja feita a tua vontade, mas que seja feita a tua vontade mesmo. Porque se for feita aquela vontade, talvez a nossa vida tenha que se adaptar muito ou para nada serve. Quem sabe se o que eu vivo é aquela vontade ou foi uma coisa que eu criei com o meu livre-arbítrio, com a minha própria vontade. Então, nós teríamos que realmente estar mais coligados com essas coisas. Porque nesta época da nossa evolução e nesta época da transição da Terra, essas coisas têm condições e estão no plano que poderão ser resolvidas. Nós poderemos ter um perdão do tamanho que necessitarmos. Mas precisa que a gente queira isto. Precisa que a gente não se considere um ser alinhado com o alto, assim tão facilmente. Nós somos seres que precisamos de perdão. Não sabemos de quê. Porque às vezes nesta vida não temos consciência de precisar de tanto perdão. Mas precisamos de perdão. Isto Maria tem dito. Não está querendo pôr a mão na ferida de cada um, mas está dizendo nós peçamos perdão. Porque nós temos que ter essa iniciativa de pedir perdão. Porque o perdão está disponível.
a misericórdia está disponível, os planos superiores, os planos mais elevados, estão enviando para esses mundos nossos a misericórdia. A misericórdia é uma energia cósmica. A misericórdia é uma energia infinita. A misericórdia não é dizer eu te perdoo e pronto, está acabado. A misericórdia é uma energia infinita que resolve todo o nosso passado. E o nosso orgulho é tão grande que achamos que não temos que pedir misericórdia. Você tem que pedir misericórdia mesmo que seja um santo. Mesmo que aqui não tem nenhum santo, mas mesmo que aqui houvesse um santo, até esse devia pedir misericórdia. Porque ele só sabe que ele é santo nesta vida. Não sei se alguém sabe que é santo, mas alguém pode saber. E os santos são aqueles que mais pedem misericórdia, sabe? Quem garantido que peça misericórdia é um santo, para ele. Todos os santos de verdade pediram misericórdia. E nós pedimos o quê? Pedimos para não faltar nada, pedimos dinheiro, pedimos comida, pedimos saúde física. Essas coisas que nós pedimos. Pedimos para ficar vivos de qualquer jeito, pedimos para continuar encarnado. Até quando chega a hora de desencarnar, nós estamos querendo ficar encarnados. Esse é o nosso comportamento. Isso é o nosso nível. Sabe o que significa quando chega a sua hora, você não querer ir e todo mundo ficar te segurando? Bom, cada criatura de Deus provém, meus amados, tem uma missão espiritual para cumprir. Cada um tem uma missão espiritual para cumprir. Porque é dessa forma, com cada um cumprindo com sua parte, que o plano de Deus se manifestará. Não somente neste mundo, mas também em todo o universo. Este mundo não está separado do universo. Se o plano de Deus não consegue ser compreendido neste mundo, ele não vai poder ser realizado aqui. E se o plano de Deus não se realiza aqui, todo o universo está frustrado. Porque o universo é uma coisa só, o universo é único. E vocês veem que esses mensageiros divinos vêm de diferentes partes do universo. E Maria, que representa a Mãe Universal, está falando conosco. Porque se este planeta não mudar de condições e se esta humanidade não sair do ponto em que está, todo o universo está frustrado, está faltando uma coisa dentro deste universo. E nós, em vez de estarmos conscientes daquilo que representamos como partícula de uma vida infinita, estamos aqui tratando de coisas que, num centro espiritual, como aqui, não deviam nem existir para tratar, compreende? Entre nós não devia nem existir certas coisas para tratar. Bom, estamos agora em um tempo definitivo para o planeta. Bom, aqui ela está dizendo uma das coisas mais pungentes para nós. Estamos agora em um tempo definitivo para o planeta. Porque depois de séculos e séculos de aprendizagem na escola da Terra, porque faz muitos séculos que nós estamos na Terra, sabe? Nós estamos encarnando aqui há muitos séculos. Senão não estaríamos ouvindo estas coisas. Para ouvir estas coisas, precisa já ter vivido muito na Terra, precisa já ter experimentado muita coisa da Terra, precisa já ter feito algumas escolhas para estar ouvindo estas coisas. Alguma escolha já foi feita no nosso íntimo, senão não poderíamos estar ouvindo isso, já teríamos saído da porta para fora.
Estamos agora em um tempo definitivo para o planeta, porque depois de séculos e séculos de aprendizagem na escola da Terra, chegou o momento de vocês prestarem exame e de se colocarem à disposição dos que mais necessitam das virtudes e dos dons de seus corações. Nós estamos vivendo, na nossa vida atual, uma coisa que nunca a humanidade viveu. Parece que está vivendo a mesma coisa que todo mundo viveu os séculos passados, mas está vivendo uma coisa que nunca a humanidade viveu. Nós estamos, neste momento, prestando um exame. A nossa vida está demonstrando em que situação nós estamos sendo examinados. Chegou o momento de vocês prestarem o exame e de colocarem à disposição dos que mais necessitam das virtudes e dos dons dos nossos corações. Este exame, que nós, segundo ela diz aqui, não? Este exame que está nos examinando é para ver onde estamos colocando as nossas virtudes, os nossos dons, o que estamos fazendo com isso. Dons são aquelas coisas que nós recebemos depois de muitas vidas de merecimento. Então, nós tivemos muitas vidas que fizemos algumas boas coisas, e essas boas coisas se transformaram em dons. Então, nós já encarnamos e dispomos de certos dons, que são resultados de boas ações que fizemos nas vidas passadas. Então, os dons já vêm conosco. E chegou o momento de nós prestarmos exames agora. Porque agora nós temos que definir com esses dons que já trazemos, que trazemos muitos, hein? Esses dons que nós trazemos e as virtudes que devemos já ter desenvolvido com o nosso esforço, não? Porque é preciso esforço para desenvolver virtude. Mas nós temos virtudes também, que nós trabalhamos para ser. Isso que nós estamos trabalhando, isso são as virtudes que nós podemos ter se as trabalharmos. E quando você pensa que tem gente que tem um princípio de virtude e sufoca e não trabalha aquela virtude, prefere ficar aí fazendo nada, ficar vivendo essa vida de terceira dimensão. E isso, neste momento, está sendo avaliado e nós estamos sendo examinados o que estamos fazendo com as virtudes e com os dons. O que estamos fazendo com aquilo que, na realidade, Deus nos deu. O nosso potencial foi o plano evolutivo que nos deu. Nós estamos lidando com um potencial que não é nosso. Esse potencial foi doado para nós. Nós temos responsabilidade de usar esse potencial e não viver como todo mundo vive. Temos que usar esse potencial. Chegou o momento de vocês prestarem o exame e de se colocarem à disposição dos que mais necessitam das virtudes e dos dons de seus corações. Está claro, não? O mais claro é impossível. Bom, depois vocês podem ver isto no dia 13 de novembro, buscar lá na internet e pensar um pouco mais sobre isso. Porque isto diz muita coisa, sabe? Isto é uma página que é um tesouro de sinais para nós. E agora diz: meus amados, pode parecer que lhes peço coisas difíceis e impossíveis. Pode parecer que lhes peço coisas difíceis e impossíveis. Porque em um mundo onde se alimentaram por séculos a competição, o orgulho e a vaidade, eu os chamo
para que sejam fraternos, humildes e simples. Ela está dizendo que através dos séculos nós aprendemos a competir. Aliás, competir é uma regra, não, nesta vida em que você vive. Na terceira dimensão, competir é uma coisa que se aprende na escola. Imagina. A competição é uma coisa que se aprende na escola. Então, onde se alimentaram por séculos a competição, o orgulho e a vaidade, eu os chamo para que sejam fraternos, humildes e simples. Quer dizer, competição, orgulho e vaidade, deixar isto descansar um pouco, ou de lado, e trabalhar a fraternidade, a humildade e a simplicidade. Para que vocês cumpram juntos, em mútuo auxílio, ajudando uns aos outros, os planos de Deus para esta raça. Agora, sem fraternidade, sem humildade e sem simplicidade, não é possível cumprir nada, porque a base de tudo é isso. A base de tudo é isso. E depois, quando você está neste caminho, no caminho da fraternidade, no caminho da humildade e da simplicidade, pôs o pé neste caminho, comece a trabalhar juntos nisso. Porque aí vão ter um mútuo auxílio, trabalhando juntos, um vai também usar a energia do outro no trabalho em comum, trabalho em conjunto. Vai somar as energias, mas para trabalhar a fraternidade, a humildade e a simplicidade, não trabalhar o contrário, como nós costumamos fazer. Porque queremos as coisas só para nós, nem nos importamos com os outros, fraternidade não existe. Humildade, muito menos. Quem sabe o que a gente pensa que é, não? E simplicidade, com a nossa mente funcionando a todo vapor, simplicidade dá muito trabalho, sabe? Mas isto é o que tem que ser trabalhado. Porque é a fraternidade, a humildade e a simplicidade são as coisas que podem equilibrar o que todo mundo faz. Competição, orgulho e vaidade. Isto todo mundo faz naturalmente. Competição, orgulho e vaidade. E você no outro prato da balança, que está arreando já para esse lado, ela diz numa outra transmissão que a balança está muito desregulada. Então no outro prato tem que ter muita fraternidade, muita humildade e muita simplicidade, para que vocês cumpram juntos, em mútuo auxílio, os planos de Deus para esta raça. Agora não pode nem imaginar qual é o plano de Deus para a raça, nem se fala. Imagina, qual é o plano de Deus para você, se não faz esse trabalho? Fraternidade, humildade, simplicidade. Eu estou procurando salientar que essas transmissões tão simples e às quais nós damos tão pouca importância, essas coisas falam de coisas transcendentais. Mas nós não damos a menor importância, porque segundo a nossa mente doente, é muito simples. E nós gostaríamos de ter uma mãe universal falando de coisas complicadas para acreditar. Porque nessa simplicidade eu sei de tudo isso. Sim, você sabe, mas não vive. Você pensa que sabe, porque você ouviu e guardou na memória. Então você pensa que sabe, mas não sabe. Você precisa aprender. Porque você só sabe é quando vive. Ali é que você vai saber mesmo. E nós não vivemos essas coisas.
Meu Imaculado Coração está formando um exército de luz no mundo. Ela está falando tudo isso porque quem conseguir ouvir estas coisas e começar uma transformação, começar um trabalho de fraternidade, de humildade, de simplicidade, com esses ela vai formar um grupo que ela chama de um exército de luz. Veja o emprego da palavra exército. Tem nada a ver com o exército que a gente conhece. Exército de luz. Exército de luz não mata ninguém, não tem arma nenhuma. E é um exército de luz. Então ela está formando um exército de luz no mundo. E se ela diz que está formando, está sendo formado. Porque senão ela dizia, formarei, compreende? Mas se ela diz, estou formando, é porque está sendo formado este exército. Está sendo formado este grupo. Não para que vocês se destaquem entre os demais no caminho evolutivo. Meus soldados construirão o caminho por intermédio do qual chegará ao mundo a barca da salvação. Aquela barca de Noé que está na Bíblia, aquela barca não serviria nem para saída hoje em dia. Porque aquilo é uma barca simbólica, né? Aquilo é uma oportunidade que aconteceu. Aquilo não servia nem para saída. Agora precisa de uma barca, olha, para recolher o que precisa ser salvo, haja barca, sabe? Meus soldados, olha o trabalho que ela quer de nós. Meus soldados construirão o caminho por intermédio do qual chegará ao mundo a barca da salvação. Isto é, nós sabemos que sozinho por nós mesmos não podemos fazer nada. Mas nós temos que nos pôr a fazer este caminho. A fazer este caminho. Porque fazendo este caminho, surgirá a barca da salvação. Porque este mundo e esta humanidade, do jeito que está, só com barca de salvação. Isto nós temos que perceber e com humildade aceitar isto, porque aqui precisa uma barca de salvação do tamanho do mundo para levantar a situação. Com seus esforços e suas transformações, vocês abrirão as portas dessa barca para a humanidade. Ela está dizendo que toda a humanidade precisa de salvação com isso, sabe? Que aqueles que estão mais ou menos, que estão em condições de abrir caminho, são poucos. É uma minoria isso. Com seus esforços e suas transformações, vocês abrirão as portas dessa barca para a humanidade. E com seus exemplos e com seus serviços, vocês atrairão os seres para que ingressem na barca e vocês esperarão na porta até que a última alma possa receber a salvação. Veja qual é o plano de Deus, hein? O plano de Deus é que se salvem todas as criaturas. Esse é o plano. Está um pouco longe, não, de estar sendo cumprido. Um pouco longe. E para que haja um resgate, vocês veem há quantos anos se está estudando o resgate, e vocês estão sabendo, através do conhecimento que já receberam, que os irmãos extraterrestres estão organizando até operações para ajudar no resgate dessas almas. E todo esse plano de resgate é em função de uma humanidade perdida.
Então, com seus esforços e suas transformações, vocês abrirão as portas dessa barca para a humanidade. A barca é a Operação Resgate. Com seus exemplos e serviços, vocês atrairão os seres para ingressarem na barca. Cabe a nós atraí-los, sabe? Cabe a nós acender nem que seja uma luzinha dentro dos perdidos, nem que seja uma pequena luz. Porque aí você já vai atraindo isto para entrar na barca. Você vai atraindo isso para o resgate. Veja, e aqueles que são realmente o exército de Maria, aqueles que são realmente o exército da divindade feminina, esses ingressarão na barca só quando a última alma estiver lá dentro. Perceberam qual deve ser a nossa natureza para ser filho de Maria? Então, nós teríamos que nos colocar diante dessas informações que são ocultas na mensagem. Isso não está escrito assim como eu estou falando. Isso está aqui dito, de alguma forma. Está dito à maneira de um ser divino, que não fala como nós. Se falasse como nós, se falasse como eu falo, como vocês falam, não seria um ser divino. Então, aqui é um ser divino falando. Então tem que ter um amor transcendente para fazer de uma forma que ninguém se sinta obrigado a fazer nada. Ninguém se sinta coagido. Que ninguém faça nada por medo. As coisas têm que ser feitas de coração, não por medo. Fazer uma coisa por medo não vale nada. Para a ordem cósmica não vale nada. E numa das transmissões, São José diz que é melhor não fazer nada do que fazer uma coisa falsa. Melhor não fazer nada. Então, se fazer uma coisa por medo, é melhor não fazer nada. Porque não vai adiantar nada. Então você tem que fazer uma coisa, porque você, sendo mental, deve ter compreendido e o teu coração deve ter confirmado. Agora, para o coração confirmar, precisa que a gente esteja voltado para o coração. Porque o coração não vai atrás de ninguém. A mente é que vai atrás das coisas erradas. A mente é que vai atrás de tudo. Coração não vai atrás de nada. Coração não insiste com nada. Porque não adianta insistir. O coração dá o sinal, e se você está voltado para ele, você percebe. Se você está voltado para fora, fica para outra vez. Porque ele te dá sinal e você nem vê. Você está seguindo a tua mente, está seguindo aquilo que você já conhece. Por isso chamo, para que sejam mais esforçados, porém os últimos a receber os méritos do próprio esforço. Ela está dizendo que nós precisamos ser mais esforçados. E ela está falando com nós todos. Porque eu conheço muita gente, mas eu não conheço ninguém que esteja fazendo um total esforço para alguma coisa. Eu não conheço ninguém. Eu não conheço ninguém que esteja fazendo um esforço real para conseguir uma coisa. Porque vivem caindo e fazendo bobagem nas menores coisas, nas coisas mais simples e primárias. Então eu não conheço ninguém
Será um karma meu de não conhecer uma pessoa assim. Mas eu não conheço, caso é um karma meu, porque por eu não conhecer não quer dizer que exista, não? Eu sei que já muita gente já fez muito esforço, mas eu não conheço, não conheci. Então, eu chamo para que sejam os mais esforçados, porém os últimos a receber os méritos do próprio esforço. Porque quando a gente faz muito esforço, mas quer receber os resultados daquele esforço, isso não vale. Isso, para esta energia, não vale. É preciso fazer todo o esforço deste mundo e nem pensar nos resultados, e nem pensar em receber nada de volta. Senão, não serve isto. Eu os convido a seguir o caminho crístico. O caminho crístico é tudo isso, sabe? Mas o caminho crístico está no caminho crístico e não é por ele que está ali. Ele está ali porque tem que estar ali. E porque tudo tem que se cristificar, então ele está ali. Mas nem está pensando em resultado daquilo. A luz crística não vem para a gente interesseira. Não vem para a gente que faz o bem para receber a luz crística. A luz crística fica lá no lugar dela. Eu os convido a seguir o caminho crístico, no qual vocês ofereçam tudo de si por amor ao próximo, por amor ao plano, ainda que ninguém reconheça o seu empenho e ninguém reconheça o serviço planetário que vocês estão prestando em nome de Deus. Quem faz esse tipo de serviço não é reconhecido pelo mundo e nem por ninguém. Não esperem nada. Porque se você oferecem tudo de si por amor ao próximo, ainda que ninguém reconheça o seu empenho e ninguém reconheça o serviço planetário que vocês estão prestando em nome de Deus, tem que continuar, porque você não faz as coisas para ser reconhecido. Você faz as coisas porque são para ser feitas. E você faz as coisas para o plano. E pronto. E se todo mundo nem ver e nem reconhecer, ainda disser que está fazendo errado, você continua. Queridos, em um mundo que agoniza, nós estamos em um mundo que é agonizante. Queridos, em um mundo que agoniza, sua Mãe Celeste os chama para que vocês sejam a luz no caminho dos cegos, mediante suas orações e ações. Queridos, em um mundo que agoniza, sua Mãe Celeste os chama para que vocês sejam a luz no caminho dos cegos, mediante suas orações e ações. Mediante, ela põe oração em primeiro lugar, porque a oração é uma ação. A nossa oração é uma ação. E a nossa oração é a nossa ação mais forte, mais sublime. Se for uma oração de verdade, essa é a nossa ação maior. E as outras ações serão todas secundárias. Mas, mediante suas orações, as suas ações vão ser melhores. Porque as orações vão te purificando. E as orações vão purificando as suas ações. De forma que há muita coisa que precisa de ação. Mas a ação sem atitude orante por trás pode estar equivocada. A ação pode não ser como precisaria ser. Tendo a oração por trás, a ação tendo partido de uma pessoa orante, de uma pessoa que estava
buscando se transformar e dar o melhor de si. Isto é uma ação diferente e é esta ação que é necessária agora. Porque a situação do planeta e da humanidade é uma situação como nunca houve outra igual. Então a oração é o ponto básico. E cada um deve encontrar o seu modo de orar. Porque a oração é o que é mais necessário agora. Tudo precisa de oração. Inclusive nós mesmos que estamos orando, nós precisamos de oração também. Não há o que não precise de oração em um mundo que agoniza. Então esta oração, ela vai dar uma ação muito melhor. E ela conta com essa oração, ela conta com essa nossa ação, ela conta com isso, que é para forças maiores terem a possibilidade dentro da lei cósmica de vir em auxílio. Porque o mundo chegou nessas condições por causa da humanidade. A humanidade é que levou o mundo a essas condições. E que abriu todas as portas para as piores forças irem entrando aqui. Foi a humanidade, fomos nós. Então isso está aí, entregue a oração, porque só a oração que pode dar jeito nisso. Como vocês estão vendo pela crônica, não, do que acontece? Em um mundo que agoniza, sua Mãe Celeste o chama para que vocês sejam a luz no caminho dos cegos, mediante suas orações e ações. Querem fazer uma coisa útil? Vamos orar. Se não sabe orar, se não sabe como ora, experimenta, comece. Comece porque a oração vai surgindo e você vai aprendendo a orar. E seu coração vai te dizendo, ore melhor, ore assim, mude isto, mude aquilo. Ele vai te ensinando. Mas precisa começar na direção correta. E a direção correta não é sair brigando, não é sair matando, não é sair prendendo, não é nada disso. A coisa correta é começar a orar. Porque se você começar a orar com o coração, de verdade, você vai aprendendo. Não diga que sabe orar. Se você ora há 20 anos, dizer que sabe orar depois de 20 anos? Você só está orando mesmo quando o seu ser estiver orando. Antes você está aprendendo. De forma que se põe a orar para você aprender. Aprender a deixar que a oração aconteça dentro de você. Porque a oração interna não pode acontecer em uma mente barulhenta. Em uma mente que só tratando de coisas que não são do plano, para a evolução humana. E a mente está a serviço de tudo isso. Já é hora de não somente vocês escutarem o meu chamado, mas também de vocês agirem com valentia e devoção. Já é hora de não somente vocês escutarem o meu chamado. Não adianta escutar o chamado, mas também de vocês agirem com valentia e devoção. É preciso muita valentia, sabe? Porque todas as nossas células físicas, emocionais e mentais estão contra isso. As nossas células permitem que você faça o mínimo e acha que está fazendo uma grande coisa. Já é hora de não somente vocês escutarem o meu chamado, mas também de vocês agirem com valentia e devoção. Você tem que ser valente para dominar o seu corpo, para dominar o seu corpo astral, para dominar o seu corpo mental e orar de verdade. Precisa ser valente para atravessar tudo isso. E não amolecer logo no princípio, cair dormindo e ora para dormir logo de noite. Começa a orar para dormir rápido. Tem gente que é assim, sabe? Tem gente que pega o texto para dormir. E antes de começar a primeira dezena já dormiu.
Tem gente assim. E diz que ora. Bom, precisa agir com valentia e devoção. Agora, eu sei que devoção é uma energia muito especial. E a gente tem superstição, não devoção. Nós somos supersticiosos, não devotos. Quem é devoto é aquele que doa a sua vontade para fazer o que deve espiritualmente. Então, é um devoto. Ele doa a sua vontade. Sua vontade é o que ele tem de primeiro raio. Porque tem coisas que só com a devoção, tem coisas que só com o primeiro raio você vai conseguir fazer. Então, a devoção, ela sabe que isso é muito difícil e ela disse, numa certa apostila, que havia várias formas de você se organizar com a Ave Maria. E Michuk, que é uma hierarca muito ligada com ela, né, explicou que, já que estamos falando em Ave Maria, o que aconteceria quando se reza 1000 Ave Marias, o que aconteceria se nós rezássemos 3000 de verdade, né? Não babá, de verdade, ou se rezássemos 9000. Quando falou em 9000, quem leva 2 dias para rezar 1000, achou 9000, teve gente que rezou 1000 Ave Maria, 9000 Ave Marias, 9000. E claro, e quem reza 1000, se não emergir alguma devoção, é porque é uma pedra. Então percebe por que rezar 1000 Ave Marias? Vocês acham que Maria precisa de 1000 Ave Marias? Ela não precisa disso. Ela está tentando que você faça as 1000 Ave Marias de verdade, porque as 1000 Ave Marias fazem surgir, emergir a energia da devoção, que é o que vocês precisam para realmente amar a Deus. Porque a gente só ama a Deus com devoção. Ninguém ama a Deus com a mente. Você só pode amar a Deus e ao próximo com devoção. Então, está tentando fazer surgir a devoção com 1000 Ave Marias. E depois com 3000. E com 3000 deve ter surgido devoção em alguém, não? Porque isso que nós precisamos, para amar de verdade. Porque isso é um mundo que só vai ser salvo por amor, sabe? Esses arcanjos todos, arcanjo Miguel, tudo isso está aqui salvando por amor. Não tem nenhum interesse aqui. Eles estão salvando isso aqui por amor. E nós precisamos aprender a amar. 1000 Ave Marias, 3000 Ave Marias, é um remédio extremo para brotar a devoção em você. Porque só depois que a devoção brotar, é que você vai começar a funcionar com um pouquinho de amor. Agora, 9000, isto faria milagres, mas ela não está pedindo milagres. E os místicos, e a Kyuki, está dizendo que ela rezou 3 vezes na vida 9000 Ave Marias. Virou a Kyuki. 9000 Ave Marias, virou a Kyuki. Bom, então é isso. Bom, nós vamos prosseguir outro dia porque tem outras coisas de Maria aqui, como por exemplo, a do dia 13 de novembro, canalizada para Frei Elias. Porque essa de 13 de novembro foi canalizada por Irmã Lucia. E nós temos que agradecer, sabe, dispomos desses videntes no grupo.
porque são videntes que conseguem transmitir uma coisa com pureza. Então o que nós estudamos hoje foi de 13 de novembro por Irmã Lucia. E a próxima vez, se Deus quiser, vamos fazer o 13 de novembro de Frei Elias. E vocês procurem isso na internet e vão pesquisando mais, não pesquisando as suas maneiras, até que o coração comece a falar. Porque isso que ela quer. Ela está pedindo oração com o coração. Mas isso é a quantidade desse mantra, porque Ave Maria é um mantra, hein? É a quantidade deste mantra muito magnetizado é que vai conseguir isto. Então ela não está pedindo para ela isso, para as obras dela. Ela está pedindo quantas Ave Marias for possível para que surja devoção em cada coração. Porque aí nós estamos mais seguros. Porque aí estamos com a vontade suficiente para cumprir a nossa parte no plano. E claro que se nem 10% da humanidade está cumprindo o plano, os outros 90% que faltam, 90 e tantos por cento que faltam, alguém do universo virá cumprir. Mas precisa que alguém peça isso. E esses alguéms somos nós. Somos aqueles que estamos neste momento ouvindo Maria, ou ouvindo outras vozes do universo, quem sabe quais. Muito bem. Então, obrigado.